uma temperatura de 37,9, saturando 97 em ar ambiente, ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, cardiológico eu não coloquei aqui, mas só ritmo taquicárdico, né, sem sopros, abdômen difusamente doloroso, eu coloquei aqui difusamente doloroso, mas a dor mais importante é no hipocôndrio direito, mas sem sinais de defesa, Murphy negativo. Extremidades, a perfusão está diminuída com o tempo de enchimento capilar 4 segundos e você consegue notar o hálito cetônico deste paciente. Muda alguma hipótese diagnóstica após o exame físico? Vocês acrescentariam algo mais? Poderia pensar também na sepse de diagnóstico diferencial? Poderia. É um paciente que, se a gente for parar para pensar, ele realmente tem alguns sinais de sepse, né? Lembrando que sepse a gente precisa de disfunção de 2 órgãos, então daria para você abrir um protocolo de sepse nele, não afastando necessariamente a CAD, né? Porque, inclusive, pode ter concomitante o quadro. Até porque uma das causas de descompensação do diabetes levando à cetoacidose é um contexto infeccioso, né? Ô, Sarinha, para colocar como diferencial aí, diagnóstico diferencial, pela questão do hálito cetônico, aí eu poderia descartar com certeza a hiperglicemia e hiperosmolar, né? Então, Ou não? não necessariamente, porque o hálito cetônico realmente é produzido pelas cetonas, né, por essa inalação, mas eu já peguei alguns pacientes em estado hiperosmolar com esse hálito meio cetônico. Às vezes, pacientes em jejum prolongado, eles fazem também esse hálito cetônico, então descartar só por esse achado, eu acho arriscado. Entendi. Tá bom? E aí, vamos lá. Diante disso aqui, vamos pensar então que nós estamos com um paciente, então, com cetoacidose diabética, que ele pode ter como causa algum contexto infeccioso ou simplesmente a não adesão do tratamento aí, no caso de ter ficado um dia sem o uso da insulina regular. Quais exames vocês solicitariam para esse paciente? Esse paciente chegou lá no regional, está na sala vermelha, vocês vão conduzir. O que você faria para esse paciente? Pensando em exames agora. Uma gaso. Uma gaso. Qual gaso? Arterial. Arterial. Sódio, potássio. Sódio, potássio. Qual mais eletrólito, além de sódio e potássio? Ureia creatinina, poderia pensar também uma insuficiência renal. Sim. Sim. Quais mais eletrólitos a gente tem que ter? Fósforo e magnésio? Fósforo, magnésio e cloretos. O que mais que daria para a gente pedir? O lactato vem na gaso, né? O lactato vem na gaso. Tem PCR para PCR, isso. Um hemograma também, então, né? Já que a gente está pensando em um contexto infeccioso. EAS. EAS. O que mais? Para esse paciente com essa dor abdominal, vocês pediriam alguma coisa agora ou não? Como tá com dor leve, eu acho que pediria não. Uhum. Porque se a dor tivesse mais forte, né? Aí você poderia dispor de algum exame de imagem, mas... Uhum. Alguém mais não pediria ou outra pessoa pediria? Você acha que cabe pedir lipase, amilase pensando na pancreatite ou não? Acho. Tem dor abdominal, né? Seria só laboratório? Ou poderia pedir um POX, alguma coisa de ultrassom? Poderia. Você é a médica. Você tem ultrassom lá no regional, você pode fazer o POX. Eu faria. Então, tá bom. Então, vamos lá. Esses foram os exames que a gente fez no paciente. Então, nós temos a glicemia dele, 598,
Urina tipo 1 veio presença de cetona, glicose, sem nitrito, não foi evidenciado piócitos, né? PCR de 10, raio-x de tórax normal. Foi realizado um ultrassom nesse paciente, vendo uma vesícula distendida com paredes discretamente espessadas, mas sem cálculos. A gasometria dele veio com um pH de 7,03, um PCO2 de 18, um bicarbonato de 4,8, um lactato de 4,1 milimol. Lá no regional vocês vão perceber que nem sempre vem em milimol, é decilitro por miligramas. Geralmente, quando é decilitro, o valor de referência de normalidade é 14 no sangue arterial e 18 no sangue venoso. Convertendo aí para esse 4 milimol, se fosse no sangue venoso, ia dar aproximadamente aí 36 de lactato. No hemograma dele veio uma leucocitose de 21.800 com desvio à esquerda, o sódio 131, um potássio de 6,1, cloro de 95, fósforo de 2,3, magnésio de 1,4, creatinina 1,9 com ureia de 94. Saiu esses exames, né? No nosso mundo ideal, os exames saem antes da gente começar a conduzir o paciente, mas essa não é a nossa realidade. Pelo menos a gasometria pode ser imediata. Mas aí, qual que seria o próximo passo para esse paciente? O que vocês fariam? Pedimos os exames, ele está na sala vermelha. O que vocês iriam fazer, sendo você o médico? Volume. Você fala de conduta, Sara? Isso, de conduta, Clara. Hidratação, Eu inicialmente, também. né? Hidratação. Exatamente. A gente não precisa esperar, tá, pessoal, o resultado de exames para iniciar a conduzir um paciente com suspeita de CAD. Até porque esse paciente nosso estava hipotenso, né? Um PA 9/5 aí. Então, é mandatório iniciar imediatamente a hidratação para esse paciente. Os pontos-chave da condução de cetoacidose diabética é hidratação, insulina, reposição de potássio e bicarbonato em algumas exceções, tá? Mas é basicamente hidratação, insulina e potássio. Algumas vezes nós vamos precisar lançar a mão de reposição de magnésio e de fósforo, eu vou falar para vocês, tá? Mas resumindo, no final da aula eu falo qual que seria a minha conduta para esse paciente se ele chegasse para mim no regional, tá? Eu vou compartilhar agora aqui os slides da aula para a gente ir falando. Ô, Sara, Oi. mas eu também precisava me preocupar assim de imediato, por exemplo, com uma solução polarizante, já que esse potássio dele tá de 6,1? Então, a gente vai falar, né? Quando o potássio está elevado, você pode sim iniciar. Mas, como você vai iniciar insulina na BIC, não necessariamente você precisaria fazer uma solução polarizante. Porque na solução polarizante vai glicose. Então, nesse caso, você pioraria a hiperglicemia dele, sabe? Então, muitas das vezes, você iniciando só a insulina ou outra medida com a hidratação, já abaixa esse potássio. Lembrando que a maioria dos pacientes tem o potássio baixo, tá? A grande maioria vem com potássio baixo. Mas você não necessariamente precisaria fazer a solução polarizante. E geralmente um potássio de 6,1, difícil o paciente evoluir para até alterações no eletro. Às vezes 6,1 nem abriu alteração do eletrocardiograma ainda. Ok. Entendi. Cadê o trem? Aqui. Então, vamos lá. Então, o que é a cetoacidose diabética, né? Nada mais é do que uma complicação aguda do diabetes, muito comum, tá? Principalmente em crianças e adolescentes, como a abertura do quadro mesmo, né, de diabetes. A maioria dos pacientes jovens e crianças, eles recebem esse diagnóstico de diabetes
diante de um quadro de cetoacidose diabética, mas isso não quer dizer que seja exclusivo deles, né? Pacientes diabéticos tipo 2, muitas das vezes pode abrir também um quadro de CAD e receber o diagnóstico ali. Ou então não usava insulina, era um paciente diabético tipo 2, não insulina independente, que faz um quadro de CAD e passa a ser insulina independente, tá bom? E 25% dos pacientes que não tinham diagnóstico de cetoacidose diabética, recebem o diagnóstico, né, após essa primeira quadro de exacerbação. Falando um pouquinho na fisiopatologia, existe uma base para essa cetoacidose diabética, que é uma insuficiência relativa ou absoluta da insulina, somado a um excesso de produção de hormônios contrarregulatórios, principalmente o glucagon. E aí, diante disso, a gente vai ter um aumento da lipólise, tem maior liberação de ácidos graxos, né, que vão ser convertidos em corpos cetônicos. Então, diante disso, a gente tem um paciente acidótico por conta desses corpos cetônicos. Temos um paciente que, por aumentar os hormônios contrarregulatórios, tem gliconel e glicogenólise, então o paciente é um paciente hiperglicêmico e é um paciente que vai ser desidratado porque a hiperglicemia leva a uma hiperosmolaridade. Com essa hiperosmolaridade ocorre uma diurese osmótica, né? E aí leva o paciente a uma desidratação. Essa desidratação leva a uma disfunção renal. Muitas das vezes o paciente abre um quadro de insuficiência pré-renal. Esse paciente nosso, por exemplo, estava com uma creatinina de 1,9. Lembrando também, né, que como é um paciente com hiperglicemia, a glicose nos túbulos renais puxa mais água, sódio, potássio, por isso que tende a ser tudo baixo nesse paciente, que ele elimina geralmente potássio, magnésio, fósforo, tudo junto. Essa diurese osmótica aí levando a essa desidratação. Aqui eu coloquei um quadrinho, é o resumo basicamente disso aí que eu falei. Geralmente, olha lá, no tecido adiposo, os hormônios glucagons, catecolaminas, cortisol atua ativando a lipólise com a liberação de ácidos graxos, que são percussores para formação de corpos cetônicos. Tem a liberação de corpos cetônicos e tem isso aqui é importante falar, ó, pessoal, dessa beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, né? Que, inclusive, na nova diretriz americana, eles trazem para, ao invés da cetonúria, você fazer a medição do beta-hidroxibutirato para acompanhar tanto no diagnóstico quanto na resposta. Mas aqui, por exemplo, no regional não tem. Não sei se em hospitais em Montes Claros já tem também, mas aqui no regional não tem. Então, é uma tríade, né? Cetoacidose, hiperglicemia com desidratação. Tá bom? Isso é basicamente. Então, pensando nessa fisiopatologia, que é um paciente que vai estar acidótico, que vai estar desidratado e com hiperglicemia, dá para a gente ter uma noção de quais são os principais sinais e sintomas que esse paciente vai ter. Então, geralmente é náuseas e vômitos, dor abdominal difusa, os polis, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso, desidratação, fraqueza, fadiga, taquipneia, taquicardia, letargia, coma, pode ter o hálito cetônico. Geralmente, esse letargia e coma é por conta da cetose somada à hiperosmolaridade, tá? Que faz depressão do sistema nervoso central. A respiração de Kumail nada mais é do que o aumento da ventilação pulmonar a fim de eliminar esse excesso de ácidos cetônicos. A dor abdominal. Vamos lá. Igual esse paciente nosso teve, né? A dor abdominal no paciente diabético, ele pode ser causa ou consequência. É mais comum nas crianças serem
consequência, porque nas crianças ocorre uma distensão gástrica ou então um estiramento da cápsula hepática que pode promover essa dor abdominal, sendo uma consequência da CAD. Ou até mesmo uma distensão da vesícula biliar por uma questão de desidratação ou um jejum mais prolongado. Mas nos adultos tende a ser uma causa, tá? Então, às vezes é uma infecção urinária, às vezes é uma colecistite, mas não necessariamente medicina tudo pode, né? Também pode ser uma consequência nos adultos. Então, vamos falar do diagnóstico. Para a gente fechar o diagnóstico de CAD, lembrando que isso aqui é segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? E aí eu vou trazer a particularidade, por exemplo, da europeia e da americana. Na Sociedade Brasileira, por exemplo, de Diabetes, eles trouxeram desde 2024 que o valor da glicemia capilar é maior do que 200. Então, uma glicemia capilar maior do que 200 já seria um dos critérios. As demais diretrizes permanecem com glicemia capilar maior do que 250. Acidose metabólica, pH menor do que 7,30 ou bicarbonato menor do que 15. Aí aqui a europeia vai divergir, porque o bicarbonato no diagnóstico, tanto no diagnóstico quanto na resolução, eles trazem um bicarbonato menor do que 18. Mas na Sociedade Brasileira de Diabetes, e se for eu que for fazer as questões da prova de vocês, eu vou fazer com base na Sociedade Brasileira de Diabetes, bicarbonato menor do que 15. Eu, geralmente, na minha prática, eu levo em consideração o bicarbonato menor do que 15 mesmo. E cetose. O ideal seria se a gente tivesse acetonemia, que é maior ou igual a 3 milimol. Não temos no regional, então a gente vai pela cetonúria. Geralmente é 2 cruzinhas presentes no EAS, né? Aquele paciente nosso, por exemplo, tinha 3 cruzinhas. Diante de um diagnóstico, a gente vai pensar em quais exames complementares nós vamos fazer. Então, sempre, primeiro, é a gasometria arterial e, posteriormente, gasometria venosa a cada 2 horas. Gente, eu não sei se vocês já tiveram necessidade de coletar uma gasometria arterial, mas dói muito, muito mesmo. Outro dia aí a gente até teve uma reunião no grupo da UTI, porque às vezes o pessoal continuava pedindo gasometria arterial após a primeira. E assim, os pacientes queixam muito, é muito doloroso. Então, tenta pedir só a primeira e focar nas outras venosa. Se for um paciente CTI que tiver muito ruim de acesso venoso, eu te recomendo então funcionar uma pia, porque pela pia você não precisa ficar furando o paciente. É muito desumano ficar furando o paciente a cada 2 horas. Glicemia capilar de 1 em 1 hora, os principais eletrólitos, né? E aí a gente vai repetir de 4 em 4 horas. A urina, que pode ser tanto para confirmar o diagnóstico pela cetonúria, quanto também para confirmar uma possível infecção. Hemograma, lembrando que o hemograma, o paciente, pela própria acidose em si, desidratação, o paciente ele pode vir com uma leucocitose. Porém, dificilmente uma leucocitose superior a 18, 20 mil e com predomínio de neutrófilos é consequência da CAD. Geralmente, isso aí quer dizer que tem uma infecção associada, tá? Então, não necessariamente por um paciente vir com leucocitose ele tem uma infecção, mas pode ser que ele tenha uma infecção sim. Então, se atentar aí se tem desvios, se tem neutrófilos. Um eletrocardiograma você pode solicitar, igual nesse paciente nosso, acho que seria interessante, por ter um potássio de 6,1, né? E já tá ali meio taquicárdico. E outros exames conforme a suspeita clínica. O próximo slide, deixa eu ver, é isso mesmo. Eu trouxe aqui as principais fórmulas. Geralmente, a gente vai calcular a osmolaridade em qual situação? Aquele paciente que chegou sintomático, parece ser uma CAD, mas aí a glicemia dele, você mediu, deu HI, e aí você não vai confiar só no HI, você vai pedir a glicemia para fazer no laboratório.
E aí você fica, ai meu Deus, será que esse paciente tem o quê? Será que é CAD? Será que é estado hiperosmolar? A condução em si, no final, é a mesma coisa. Mas aí a gente precisa da osmolaridade. Então, paciente que você fez ali, veio HI na glicemia, já peguei muitos colegas deixarem isso passar. Veio com bicarbonato de 16 e o pH de 7,35. Ai, não é CAD. Gente, para e calcula a osmolaridade plasmática, porque pode ser um estado hiperosmolar. Principalmente pacientes mais velhos, tá? Algumas gasometrias trazem o cálculo já da osmolaridade, mas se não, você pode calcular. Geralmente a gente usa essa osmolaridade plasmática efetiva, porque a ureia influencia pouco no final na osmolaridade. Lembrar também de fazer o sódio corrigido. A hiperglicemia por si só é um fator para pseudohiponatremia. Então, sempre antes de começar a sua condução, o paciente chegou lá com a glicemia o nosso, né, no caso, chegou com a glicemia de 598. Saiu o resultado de um exame dele, o sódio estava de 127. Será que é 127 mesmo? Para cada aumento de 100 acima da glicemia capilar, a gente tem que somar 1,6 nesse sódio, certo? Ou então vocês fazem essa formulazinha aqui, que quer dizer, no final dá isso. Então, se a glicemia está 200, você vai somar 1,6 no sódio. Se tiver 300, você vai somar 3,2 e assim por diante. Dúvidas até aqui? Não, Sarinha, tá tranquilo. Tá. Aí só para deixar claro para vocês, no estado hiperosmolar, a glicemia tem que ser maior que 600, pH maior que 7,3, bicarbonato maior ou igual a 15/18, depende da referência que vocês vão utilizar, e a osmolaridade elevada. Então, o valor de referência da osmolaridade é 320 milimols, né? E não pode ter presença de cetonúria. Então, vamos lá. Começando o tratamento aí. Então, nós vamos fazer uma hidratação para esse paciente, né? A hidratação vai ser indispensável para repor esse déficit de água. Geralmente é um déficit estimado em 100 ml por quilo de peso. Geralmente a gente vai, o objetivo dessa hidratação é manter uma pressão arterial normal, melhorar a perfusão tissular e renal. A própria hidratação, ela já reduz a glicemia por si só, vai melhorar a perfusão renal, com isso tem maior eliminação da glicemia, né, glicosúria, que melhora a hiperglicemia, tá? Esqueci de colocar no modo avião, gente, desculpa. Ai. Então, a gente vai começar a hidratar esse paciente. A primeira fase, né, ou na primeira hora, geralmente é aquele quando o paciente chegou ali na sala vermelha. Você vai pedir nos exames, o paciente chegou, você vai falar assim, ó, monitoriza o paciente para mim, eu quero 2 acessos calibrosos, inicia aí para mim agora para correr em 1 hora, eu quero 1.000 ml de soro, ou você faz o cálculo 15 a 20 ml por quilo, lembrando de chegar no máximo aí a 1.500 ml nessa primeira hora. Então, dentro de 1 hora, é um paciente grave. Nossos primeiros exames têm que sair, né? Geralmente, na segunda hora, né? Que eu coloquei segunda fase, você pode manter 4 ml por quilo por hora, ou uma média aí de 250 a 500 ml por hora, tá? É claro que você vai ajustar isso aí de acordo com o grau de desidratação do seu paciente. Por exemplo, no estado hiperosmolar, muitas das vezes o paciente precisa de muito mais volume. Mas se for um paciente cardiopata, um paciente cirrótico, é mais complicado de você conduzir essa hidratação, né? Idade também, tá bom?
Então, aqui é o fluxograma do manejo de hidratação. Então, a gente começa com soro fisiológico mesmo, de 1 a 1,5 litros. Se for um paciente que estiver chocado, você pensando mais em sepsis, não tem problema você começar com o Ringer lactato, que é uma solução mais balanceada do que o soro fisiológico, tá? Se paciente com choque hipovolêmico persistente não responsível à hidratação, você pode considerar drogas vasoativas ou administrar mais 1 litro, né? Então, talvez aí administrar 2 litros de cara para esse paciente, tá? E posteriormente a gente vai fazer o sódio corrigido, porque aí, diante desse sódio corrigido, é que nós vamos determinar qual solução nós vamos continuar ofertando para esse paciente, se vai ser NaCl a 0,9 ou NaCl a 0,45. Lembrando que o NaCl a 0,45 nada mais é do que o soro fisiológico, 250 ml, misturado com 250 ml de ABD. E quando essa glicemia chegar a 250, a gente vai trocar o soro 0,45 ou fisiológico por soro glicosado, ou então associar, né? Que aí é mais na frente eu vou falar do esqueminha de 2 bolsas. Lembrando, pessoal, de ir acompanhando o débito urinário desse paciente, tá? O ideal é que ele mantenha aí de 1 a 2 ml por quilo por hora. Então, quantificar a diurese para você saber se o paciente está tendo uma boa resposta. A insulina. A gente inicia concomitante à hidratação, exceto se o potássio for menor do que 3,3, tá? E aí a gente vai fazer insulinoterapia em infusão contínua, sem bolos intravenoso, é o que as novas diretrizes trazem, tá? Então, antes existia um bolos aí, né, de 0,14, e aí depois você fazia a infusão de 0,1 unidade por quilo. Não precisa mais fazer esse bolos, tá? Geralmente a gente faz para 0,1 unidades por quilo, e eu gosto muito dessa preparação de 1 ml de insulina regular em 99 ml de soro fisiológico 0,9. Por quê? Você fica 1 unidade por ml. Então, se você tiver um paciente de 70 quilos, você vai ter que ligar 7 unidades por hora. Então, você sabe que na sua bomba de infusão contínua, você vai ligar 7 ml horas. Tem essa outra fórmula aí, 50 unidades em 250 ml, que você fica meia unidade. Aí eu acho mais complexo, você tem que calcular. Essa aqui fica 1 para 1. É muito mais fácil. Até você guiar lá na sua bomba quando você for abaixar, aumentar. Então fica mais tranquilo quando é 1 para 1. Aqui eu trouxe, né, o fluxograma do manejo da insulina. Então, antes de iniciar a insulina, nós vamos checar o potássio. Vamos iniciar essa insulina regular, né, na bomba de infusão. Aí, igual a diretriz até tá, opcional, o bolos, antes de iniciar, mas não precisa mais. E aí, a glicemia capilar. Vocês vão ver que o esperado é que a cada hora ocorre uma queda de glicemia de mais ou menos 50 a 70 miligramas por decilitro. Se isso não estiver acontecendo, a gente vai ter que aumentar a infusão da nossa insulina. Você pode fazer um aumento inicial de 0,14 unidades por quilo por hora, ou, se persistir, né? Aumentei ali, meu paciente estava com 7 ml horas, não estava resolvendo. Aumentei para 0,14 unidades por quilo por hora, foi para 9 ml horas. Não baixou 50. Aumentei para 0,05. Não baixou. Aí não baixou. Aí você vai aumentando. Muitas das vezes, vocês vão ver que a glicemia capilar é a primeira coisa que abaixa. Inclusive, na primeira hora, às vezes cai muito mais do que 50 a 70 miligramas. Depois que você inicia a hidratação e a insulina, vocês vão ver que a glicemia é uma das primeiras coisas que controla. Mas o objetivo do tratamento de cetoacidose diabética não é controlar a glicemia. Isso é um erro, porque muitas das vezes, o que a gente faz? A glicemia começa a cair ali, e aí você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo a infusão de insulina.
Eu já peguei pacientes que estavam sendo conduzidos que estavam com insulina a 1 ml hora. Não ia corrigir essa acidose nunca, porque a acidose, a cetoacidose, nada mais é do que uma insuficiência de insulina. Então, esse paciente precisa de insulina. Se você deixar essa insulina lá 1 ml hora, não vai corrigir, vai demorar uma vida. Então, é até esse asterisco que traz aqui na diretriz. Em caso de queda acentuada da glicemia sem redução da cetonemia ou da acidose, é preferível você adicionar uma solução glicosada do que ir reduzindo a dose de insulina. E muitas das vezes a gente tem que lançar mão de uma concentração de glicose superior a 5%, chegando até uma glicose aí a 10%, né? Porque senão você começa a baixar demais essa insulina e perde tempo aí de prolonga o desfecho desse paciente, né? Sobre o potássio. Então, o potássio, geralmente, a gente vai iniciar uma reposição dele quando for menor do que 3,3, não administra insulina, e aí, geralmente, a gente tem que fazer uma reposição cerca de 30 mEq, mas pode ser necessário até mais, tá? 40 mEq, 60 mEq. Quinta-feira mesmo, Tiago estava comigo na UTI, a gente estava com um paciente de 14 anos, ele tinha começado a correção de insulina, de CAD, né? Com insulina a 3 ml horas, ele só tinha 32 quilos, era um paciente de 14 anos, e aí, com o passar das horas, corrigindo, o potássio dele caiu para 2,5. 2,7. Então, imediatamente eu interrompi a infusão de insulina e iniciei a reposição. Para ele, eu fiz 40 mEq de potássio, e aí subiu novamente o potássio para 3,3, e aí eu continuei repondo o potássio, só que agora, né, cerca de 20 mEq a 30 mEq por litro de solução. Checar o potássio a cada 2 horas, maior do que 5,2, 5,5, você não vai administrar potássio, tá? Lembrando que a gente tem duas apresentações do potássio, 19,1% e 10%. No 19,1% a gente tem 25 mEq em 10 ml e no 10% 13 mEq. A concentração máxima diária em acesso venoso periférico é 40 mEq por litro. Então, por exemplo, às vezes você vai ter que lançar mão de um acesso central só para você conseguir repor esse potássio mais rápido no paciente, porque no acesso venoso central você pode chegar até 120 mEq por litro, né, de concentração. Então, às vezes você vai ter que chegar aí a fazer um acesso venoso central para você conseguir infundir uma maior quantidade de potássio para esse paciente, pra você iniciar a insulina logo. Lembrando, pessoal, como é que volta aqui? Peraí. O trem. Aqui, só falando do potássio, que muitas das vezes um potássio baixo também, é bom vocês lembrarem do magnésio, né? Porque eles andam em conjunto. Então, às vezes, é necessário você fazer a reposição do magnésio. Geralmente, 1 a 3 gramas só de magnésio já é suficiente para você fazer essa reposição, tá? A dose máxima de magnésio, geralmente, no dia é cerca de 6 gramas. E no regional, a gente tem a ampolinha de 50%, que tem 5 gramas em 10 ml, tá? Do magnésio. Reposição de bicarbonato, que é onde a gente mais coça a mão para fazer. Todo mundo olha para o bicarbonato de cara. Nossa, o bicarbonato de 4, vou fazer. Não tem evidência científica para repor bicarbonato quando o pH é maior do que 6,9, independente do valor do bicarbonato, tá? Geralmente a gente só vai repor no pH menor que 6,9
a gente geralmente repõe 1 ml por quilo, ou então, no máximo, 100 milimols de bicarbonato, que é mais ou menos 100 ml, né, de NaCl é 8,4. Você pode diluir ou não, tá? O ideal é diluir para reduzir o potencial de hipocontratilidade cardíaca e arritmias, mas não necessariamente você precisa diluir, não é obrigatório, não, tá? Se você repousa ali o bicarbonato e com 1 hora você vai checar a gasometria, não subiu o pH, você pode repor mais 100 milimols, tá bom? Até você atingir um pH aí maior do que 7. Sobre o uso de fosfato, antes atribuía como a uma deficiência de potássio, uma deficiência de fósforo. E aí, muitas das vezes, ao invés do cloreto de potássio, usava-se o fosfato de potássio para já repor junto. Porém, nós só vamos repor potássio em hipofosfatemia grave com o fósforo sérico menor do que 1. Ou em pacientes, né, que tem um fósforo, às vezes, no limite inferior de 2 ali, mas que apresenta anemia, insuficiência cardíaca, ou condições clínicas que pioram com a hipóxia, tá bom? Mas, de certa forma, só quando o fosfato tiver menor do que 1 miligrama por decilitro. Dúvidas até aqui? Vou continuar. No esquema de hidratação, gente, você pode fazer separado o soro glicosado do soro fisiológico? Você pode, não tem problema. Mas esse sistema de 2 bolsas, vocês vão ver que às vezes facilitam muito, muito mesmo. Que nada mais é que você vai pegar uma bolsa, né, de soro de 500 ml, e aí vai depender do valor do seu sódio, se você vai fazer soro fisiológico 0,9 ou 0,45, e você vai colocar ali 40 mEq por litro de KCl. Geralmente, no sorinho de 500, é no máximo 15 ml, viu? Do potássio do cloreto de potássio a 10%, que tem 13, mEq. Pode colocar 2 ampolas? Pode, porque a gente pode chegar até 60 mEq por litro no acesso periférico. Mas, se você for querer levar a risca 40 mEq por litro, é 15 ml. Então, você vai jogar 15 ml e na segunda bolsa, você vai fazer um soro mais concentrado. Você vai fazer um soro glicosado a 10%. Só que aí você vai guiando, você vai tateando de acordo com a porcentagem de infusão, se o soro que está entrando é a 5% ou é a 10%. E dentro desse soro também você vai colocar 15 ml de potássio. Como que você monta um soro glicosado a 10%? O soro glicosado a 10% nada mais quer dizer que você vai ter 10 gramas de glicose em 100 ml. A gente tem pronto o soro glicosado isotônico, que é a 5%, e o hipertônico, que é a 50%. O 5% quer dizer o quê? Que a gente tem 5 gramas em 100 ml. Então, se a gente pegar um sorinho de 500 ml de 5%, dentro dele nós temos 25 gramas de glicose. A gente... E no de 50% é 50 gramas em 100 ml. Né? Tudo certo até aí? Certo. A gente vai querer montar um sorinho glicosado de 500 ml. Então, num sorinho glicosado de 500 ml, a 10%, se 10 gramas é em 100 ml, em 500 ml eu vou ter 50 gramas. No sorinho a 5%, eu já tenho 25 gramas. Então, tá faltando mais 25 gramas. Entenderam? Faltam 25 gramas para eu chegar a 50 gramas. Então, eu vou pegar do meu hipertônico. Meu hipertônico é 50%. É 50 gramas em 100 ml.
Então, eu preciso só de 50 ml, porque eu preciso só de mais 25 gramas. Entenderam? Sim. Então, eu vou pegar 25 ml de glicose 50% e vou jogar dentro do sorinho de 500 ml. Deu para entender? Aqui no slide tá falando assim, soro glicosado a 10%, que seria 10 gramas em 100. Só que na verdade a gente vai querer de 50. Não, é porque 10% é a apresentação dele. 10% é a apresentação. Aham, Quer dizer que você tem 10 gramas em 100 ml. Só que nosso soro completo, ele não tem só 100 ml, ele tem 500 ml. entendi. Entendeu? Aham, entendi. Então, em 500 ml de soro glicosado a 10%, você tem 50 gramas de glicose. É porque esse 10% também já me fez muita confusão. Porque fica parecendo que a concentração é de 10 gramas por 100 ml. Quer dizer que a cada 100 ml que você está infundindo no seu paciente, você está dando 10 gramas. Mas o total de glicose que você tem dentro de 500 ml é de 50 gramas. Entendi. Entendeu? Entendi. Aham. E aí, como que a gente vai tateando esse sistema de duas bolsas? Vamos dar um exemplo prático, né? Cada bolsa eu tenho 500 ml. Ui, meu Deus, acho que eu derrubei tudo. Cada bolsa tem 500 ml. E aí, esse paciente nosso chegou, ele tá nós vamos fazer a bolsa de 0,45. A primeira bolsa, nossa, nós vamos fazer 0,45. O sódio dele tá 134. E a glicemia dele tá 518. Então, eu não vou iniciar nada da infusão da bolsa 2, porque eu não quero glicose. Beleza, a glicemia do paciente caiu para 300. Era 580, caiu para 300. O que você já pode fazer? Você já pode começar a dar um aportezinho de soro glicosado para esse paciente, porque caiu muito mais do que 70 miligramas por decilitro, para você não precisar reduzir sua insulina. Então, você começa a dar uma concentração de glicose dele a 2,5%. Como que seria isso? Seria 1/3 só da bolsa 2 com 2/3 da bolsa 3. Entendeu? Porque é como se você estivesse rediluindo a bolsa. Essas duas bolsas, elas vão estar no mesmo three-way, aberta as duas juntas. Então, a infusão vai estar entrando junto. Então, é como se você estivesse rediluindo sua solução de soro glicosado. Deu para entender? Deu. Então, por exemplo, se você quiser uma solução glicosada a 5%, você vai colocar metade de cada para correr. 250 ml hora de uma, 250 ml de outra. Ah, eu quero só soro glicosado a 10%. Você vai correr só a outra bolsa. Entendeu? Entendi. No início, que eu não quero glicose, eu faço só a bolsa 1. No final, que eu só quero glicose, eu vou usar a bolsa 2, basicamente. Isso. Que nada mais é, gente, que duas bolsas. Ô, gente, só um momentinho. Mamãe tá dando aula, filho. Que nada. Mamãe tá dando aula. Deixa eu ver. Aqui. Você quer ver os alunos de mamãe? Quero. Você vai dar oi pra eles? Eu sou uma dois. Mamãe já. Pronto, gente. A criança invadiu aqui.
Então, deu para entender o esquema de duas bolsas, né? Deu Deu sim. sim, Sara. Tá. Aí a gente entra nos critérios de resolução da cetoacidose diabética, que seria a glicemia menor do que 200 ou 250, né? pH maior do que 7,30, bicarbonato maior do que 18 ou aniogap menor do que 12 e resolução da cetonemia. A gente não leva em consideração a resolução da cetonúria, porque ela pode ficar persistente por mais de 24 horas, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês tenham muita atenção, gente, é que no critério diagnóstico é pH ou bicarbonato. No critério de resolução, obrigatoriamente, você tem que ter o pH e o bicarbonato maior do que 7,3 e maior do que 18, tá? Isso pela Sociedade Brasileira de Diabetes, o bicarbonato maior do que 18. A americana traz maior do que 15, tá? Americana e europeia. Beleza, nosso paciente já, então, tem critérios de resolução de CAD. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos transicionar a insulina EV para subcutânea. Geralmente, você pode voltar, igual no caso daquele paciente nosso do exemplo, ele usava glargina. Você pode fazer a insulina glargina dele, geralmente é dose única, ou você pode fazer a insulina NPH, que o paciente já utilizava, a dose que ele já utilizava, ou então você pode fazer um cálculo, né? Geralmente, o que é que tem um cálculozinho que é um pouco mais complexo, que é o seguinte: você vai pegar quanto que ficou correndo de insulina EV nas últimas 4, 6 horas, e você vai multiplicar por 24. E aí você vai administrar 60% a 80% dessa dose no modo basal bolus da NPH. Mas eu acho mais fácil calcular, se você for querer calcular, se for um paciente que não tem boa adesão, 0,4 a 0,8 unidades por quilo de peso. E aí você faz o esquema basal bolus, que é o preferível, tá? Lembrando que geralmente a gente ainda vai manter a insulina EV por cerca de 1 a 2 horas, mesmo após já iniciada a insulina subcutânea, tá? Para evitar esse paciente de descompensar a hiperglicemia. Libera dieta imediatamente e tratar as causas, né? Se for adesão, se foi infecciosa, tá? Aquele pacientezinho nosso, só voltando, por exemplo, se fosse um paciente, né, que chegasse no regional para mim, com todos aqueles achados ali, aquelas queixas, como eu conduziria esse paciente do início ao fim, né? O que eu faria para esse paciente? Então, imediatamente, eu levaria esse paciente para a sala vermelha, eu iniciaria uma monitorização, eu pediria 2 acessos calibrosos, todo o pacote de exames completos, um eletrocardiograma, eu pediria uma TC de tórax, talvez eu já pediria de cara uma TC de abdômen por essa dor abdominal dele aí. Na verdade, vou corrigir, eu não pediria uma TC de abdômen de cara, não. Talvez uma TC de tórax de cara, sim, mas uma TC de abdômen de cara eu não pediria. Mas diante dessa, saindo o hemograma com essa leucocitose de 21.800, aí sim eu pediria uma TC de abdômen, tá? Então, eu iniciaria a reposição volêmica, o potássio desse paciente estava 6,1, eu não iniciaria... O que é que eu faria? Eu iniciaria a hidratação e a insulina imediatamente. Até mesmo antes de sair a gaso, Sara, até mesmo antes de sair a gaso. Por quê? Paciente crítico e não crítico em ambiente hospitalar, para você controlar a glicemia dele, quando ele tem uma glicemia maior do que 350, mesmo ele não estando em CAD, você pode iniciar a insulina EV. Então, se eu já tivesse o potássio dele, 6,1, eu iniciaria essa insulina. É meio difícil sair o potássio e não sair a gasometria, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de ter vezes da gasometria do hospital tá quebrada, né? E aí você vai conduzindo ali sem a gasometria. Muito mais difícil, né? Óbvio. Mas já aconteceu
com isso no regional, né? Observaria muito de perto esse paciente a questão da pressão e da diurese dele, uma vez que ele já está com a creatinina ali de 1,9, esse potássio de 6,1, é um paciente que facilmente poderia não responder a essa hidratação, sabe? Às vezes é um paciente, já peguei muito esse cenário também. Nesse cenário aí, o paciente piorar muito e evoluir para diálise, porque mesmo você hidratando ele, ele não recupera a função renal e o paciente evolui para diálise, porque aí no caso, o que acontece? É um paciente que, se a gente for olhar, se ele não tiver tendo diurese, é uma urgência dialítica, porque é um paciente acidótico e com hipercalemia, que não está urinando. Mas esse caso aqui é um caso, por exemplo, que você pode iniciar a hidratação e você pode fazer um estímulo com diurético. Porque seu objetivo não é esse trem de abrir o rim, não. É de eliminar o potássio. Entendeu? Então, você deu a hidratação ali e quer estimular a diurese para ele eliminar esse potássio. Então, você poderia lançar a mão ali, talvez, de um diurético, tá? Apesar que geralmente não precisa, porque o paciente está desidratado. Quando você começa a dar volume para o paciente, daqui a pouco ele urina, com cerca de 1 hora. Tá? Mas se eu repetisse meu potássio e ele persistisse alto, eu faria isso. Ou o paciente vai evoluir para uma diálise, tá? É um paciente com global de leucócitos de 21.800. No ultrassom dele veio essa vesícula distendidas, com paredes discretamente espessadas, mas sem cálculo. Colecistite? Acho difícil. Eu atribuiria mais à desidratação. Eu atribuiria isso aí mais como uma causa, assim, uma consequência, desculpa, da CAD do que uma causa. Mas é um paciente que eu iniciaria antibiótico, porque é uma infecção de foco a esclarecer aí. Pode ser uma colecistite? Pode ser, né? Talvez não viu o cálculo, né? Talvez não viu a lama biliar que tem, mas é um paciente com 21.800, um PCR ali de 10, que tem um desvio à esquerda, então eu iniciaria sim uma antibiótico terapia para esse paciente, até porque ele tem um relato de febre, né? E era um paciente que tinha boa adesão ao tratamento. Então eu iniciaria um antibiótico aí para ele. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Sarinha, eu sei que não é o foco, né, que você estava falando de CAD, mas no caso que você falou do antibiótico, como não tem o foco, você iniciaria o quê? Ceftriaxona? Eu iniciaria ceftriaxona. A gente tem mania de subestimar a ceftriaxona, né? Eu acho que ficou tão comum o uso de antibiótico que a gente acha que ceftriaxona é pouca coisa, mas não é, sabe? Então, ceftriaxona cobre muita coisa. Nesse caso, pensando neste paciente, eu lançaria a mão de um metronidazol junto, pensando em algo de foco mais abdominal para cobrir ali anaeróbicos. Então, eu iniciaria junto esse metronidazol. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ajudem algo mais? Foi ótimo, Sarinha. Obrigada. Tá bom, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, Sarinha, obrigada. Boa